Out from the Heart, de James Allen, lida por Lou Lambert, publicada originalmente em 1904. Esta gravação é uma produção da Chave Mestra Sociedade com o propósito de pesquisa, estudo e discussão. Purifique seu coração e você tornará sua vida rica, doce e bela, livre de conflitos. Guarde bem tua mente e nobre, forte e livre. Nada te prejudicará, perturbará ou conquistará, pois todos os teus inimigos estão em teu coração e mente. Aí também tua salvação você encontrará adiante. Confucioso disse que o aperfeiçoamento de si mesmo é a base fundamental de todo progresso e de todo desenvolvimento moral. Máxima tão profunda e abrangente quanto simples, prática e descomplicada, pois não há caminho seguro para o conhecimento, nem melhor maneira de ajudar o mundo do que aperfeiçoando-se. Nem há trabalho mais nobre ou ciência superior do que o autoaperfeiçoamento. Como se tornar impecável quem se esforça para ter um coração puro, quem almeja a posse de uma mente calma, sábia e perspicaz se envolve na tarefa mais sublime que o homem pode empreender e cujos resultados são perceptíveis em uma vida bem ordenada. Abençoada e bela James Allen. O coração e a vida como o coração, assim é a vida. O interior está incessantemente se tornando o exterior. Nada permanece não revelado. O que está oculto é apenas com o tempo amadurece e surge finalmente semente, árvore, flor e fruto. É a ordem quádrupla de o universo. A partir do estado do coração de um homem procede as condições de sua vida. Seus pensamentos florescem em ações e suas ações produzem os frutos do caráter e do destino. A vida está sempre se desdobrando de dentro e se revelando à luz, e aos pensamentos gerados no coração finalmente revelam-se em palavras, agirações e coisas realizadas. Como a fonte da fonte oculta, assim brota a vida do homem. Dos recônditos secretos de seu coração, tudo o que ele é e faz é gerado lá. Tudo o que ele será e fará surgirá lá. Tristeza e alegria, sofrimento e prazer, esperança e medo, ódio e amor. A ignorância e a iluminação não estão em lugar nenhum, exceto no coração. São apenas condições mentais. O homem é o guardião de seu coração, o observador de sua mente, o sentinela solitário de sua cidadela da vida. Como tal, ele pode ser diligente ou negligente. Ele pode manter seu coração cada vez mais cuidadosamente. Ele pode vigiar e purificar sua mente com mais vigor e pode se proteger contra pensamentos injustos. Este é o caminho da iluminação e da felicidade. Por outro lado, ele pode viver livremente e descuidadamente, negligenciando a tarefa suprema de ordenar corretamente sua vida. Este é o caminho da autoilusão e do sofrimento. Deixe o homem perceber que a vida em sua totalidade procede da mente, e eis que o caminho da bem-aventurança se abre para ele. Pois ele então descobrirá que ele possui o poder de governar sua mente e moldá-la de acordo com seu ideal. Então ele escolherá trilhar forte e firmemente aqueles caminhos de pensamento e ação que são totalmente excelentes para ele. A vida se tornará bela e sagrada e, mais cedo ou mais tarde, ele colocará a fugir de toda confusão e sofrimento maligno. Pois é impossível para um homem ficar aquém da libertação, da iluminação e da paz.
que guarda com incansável diligência o portal do seu coração. A natureza e o poder da mente. A mente é o árbitro da vida. É o criador e modelador de condições e o destinatário de seus próprios resultados. Ele contém dentro de si tanto o poder de criar ilusão quanto de perceber a realidade. A mente é o infalível tecelão do destino. O pensamento é a ameaça do bem e do mal. As ações são a urdidura e a trama, e a teia tecida no long da vida é o caráter. A mente se veste com roupas que ela própria cria. O homem, como ser mental, possui todos os poderes da mente e é dotado de uma escolha ilimitada. Ele aprende pela experiência e pode acelerar ou retardar sua experiência. Ele não está arbitrariamente limitado em nenhum ponto, mas ele se comprometeu em muitos pontos e, tendo-se vinculado, ele pode, quando quiser se libertar, ele pode se tornar bestial ou puro, ignóbil ou nobre, tolo ou sábio. Assim como ele escolher, ele pode, através da prática recorrente, formar hábitos e ele pode, através de esforço renovado, quebrá-los fora. Ele pode se cercar de ilusões até que a verdade esteja completamente perdida, e ele pode destruir uma e outra dessas ilusões até que a verdade seja totalmente recuperada. Suas habilidades são ilimitadas. Sua liberdade é completa. É da natureza da mente criar suas próprias condições e escolher nos estados em que habitará. Também tem o poder de alterar qualquer condição e de abandonar qualquer estado. E isso faz continuamente à medida que reúne conhecimento de estado após estado. Por meio de escolhas repetidas e exaustão de experiência. Processos internos de pensamento constituem a soma de caráter e de vida, e o homem pode modificar e alterar esses processos, trazendo vontade e esforço para exercer sobre eles os laços do hábito. A impotência e o pecado são criados por si mesmo e só podem ser destruídos por si mesmo. Eles não existem em nenhum lugar, exceto na mente da pessoa e, embora sejam diretamente relacionados com as coisas exteriores, eles não têm existência real nessas coisas. O exterior é moldado e vivificado pelo interior e nunca o interior pelo exterior. A tentação não surge no objeto exterior, mas no desejo da mente por esse objeto. Nem surge sofrimento e tristeza, são inerentes às coisas e acontecimentos externos da vida. Mas em uma atitude indisciplinada da mente em relação a essas coisas e acontecimentos. A mente que é disciplinada pela pureza e fortificada pela sabedoria evita todas aquelas concupiscências e desejos que estão inseparavelmente ligados à aflição e assim por diante. Chega a iluminação e a paz para condenar os outros como maus e para protestar contra as condições externas à medida que a fonte do mal aumenta e não diminui o sofrimento e a inquietação do mundo. O exterior é apenas a sombra e o efeito do interior, e quando o coração é puro por fora, as coisas são puras. Todo o crescimento e a vida vem de dentro para fora, toda a decadência e a morte vem de fora para dentro. Esta é uma lei universal. Toda a evolução procede de dentro. Todo o ajuste deve ocorrer dentro daquele que deixa de lutar contra os outros e emprega seus poderes na transformação, regeneração e o desenvolvimento de sua própria mente. Conserva suas energias e se preserva e, à medida que consegue harmonizar sua própria mente, ele conduz os outros pela consideração e pela caridade.
Há um estado igualmente abençoado, pois não assumir autoridade e orientação sobre outras mentes é o caminho da iluminação e da paz. Descoberto. Mas exercendo uma autoridade legal sobre si mesmo e guiando-se em caminhos de virtude inabalável e elevada. A vida de um homem procede de seu coração, de sua mente. Ele compôs essa mente por seus próprios pensamentos e ações. Está em seu poder refacá-la. A mente, por sua escolha de pensamento. Ele pode, portanto, transformar sua vida. Vejamos como isso deve ser feito. Formação de hábito. Toda condição mental estabelecida é um hábito adquirido e se tornou tal pela repetição contínua de pensamentos, desânimo e alegria, raiva e calma, cobiça e generosidade. De fato, todos os estados da mente. Nossos hábitos são construídos por escolha até que se tornem automáticos. Um pensamento constantemente repetido, finalmente, torna-se um hábito fixo da mente e de tais hábitos procede a vida. É da natureza da mente adquirir conhecimento pela repetição de suas experiências. Um pensamento que a princípio é muito difícil manter e insistir, torna-se, por fim, por ser mantido constantemente na mente, uma condição natural e habitual. Assim como um menino, quando começa a aprender um ofício, não consegue sequer manusear suas ferramentas, certo? Muito menos usá-los corretamente. Mas depois de uma longa repetição, a prática os aplica com perfeita facilidade e habilidade consumada. De modo que um estado de espírito a princípio aparentemente impossível de ser realizado é finalmente adquirido pela perseverança e pela prática e incorporado ao caráter como uma condição natural e espontânea e este poder da mente para formar e reformar seus hábitos. Suas condições estão contidas na base da salvação do homem e na porta aberta para a liberdade perfeita pelo domínio de si mesmo. Pois assim como o homem tem o poder de formar hábitos prejudiciais, ele tem o mesmo poder de criar hábitos que são essencialmente bons e aqui chegamos a um ponto que precisa de alguma elucidação e que exige uma reflexão profunda e séria por parte do meu leitor. Costuma-se dizer que é mais fácil fazer o errado do que acertar o pecado do que ser santo. Tal condição passou a ser considerado quase universalmente como axiomático e não menos professor do que o Buda. Disse que as más ações e as ações prejudiciais a nós mesmos são fáceis de fazer o que é benéfico no bem que é muito difícil de fazer e no que diz respeito à humanidade em geral isso é verdade mas só é verdade como uma experiência passageira um fator passageiro na evolução humana não é uma condição fixa das coisas não é da natureza de uma verdade interna é mais fácil para os homens fazerem o que é errado do que o que é certo devido à prevalência da ignorância porque a verdadeira natureza das coisas e a essência e o significado da vida não são apreendidos quando uma criança está aprendendo a escrever. É extremamente fácil para ela segurar a caneta de maneira errada e formar as letras incorretamente. Mas é dolorosamente difícil segurar a caneta e escrever corretamente e isso por causa da ignorância da criança sobre a arte de escrever, que só pode ser dissipada por esforço e prática persistentes. Até que finalmente se torne natural e fácil segurar a caneta corretamente e escrever corretamente e difícil
bem como totalmente desnecessário. Fazer a coisa errada é o mesmo nas coisas vitais da mente e da vida. Pensar e fazer corretamente requer muita prática e esforço renovado. Mas finalmente chega o momento em que se torna habitual e fácil pensar e fazer corretamente e difícil como é então visto ser totalmente desnecessário fazer o que é errado. Assim como um artesão se torna, pela prática, realizado em seu ofício. Assim como um homem, o homem pode se tornar, pela prática, realizado no bem. É inteiramente uma questão de formar novos hábitos de pensamento e aquele para quem os pensamentos corretos tornaram-se fáceis e naturais e os pensamentos e atos errados difíceis de praticar. Atingiram a virtude mais elevada ao conhecimento espiritual puro é fácil e natural para os homens pecarem porque eles formaram pela repetição incessante hábitos de pensamento prejudiciais e não iluminados. É muito difícil para o ladrão deve abster-se de roubar quando surge a oportunidade. Porque ele viveu tanto tempo em pensamentos cobiçosos e avarentos. Mas tal dificuldade não existe para o homem honesto que viveu tanto tempo em pensamentos retos e honestos e assim se tornou iluminado quanto à loucura errada e à inutilidade do roubo que mesmo a ideia mais remota de roubar não entra em sua mente. O pecado do roubo é muito extremo e eu o apresentei para ilustrar mais claramente a força e a formação do hábito. Mas todos os pecados e virtudes são formados da mesma forma. A raiva e a impaciência são naturais e fáceis para milhares de pessoas porque elas estão constantemente repetindo a raiva e o pensamento e o ato impaciente e, a cada repetição, o hábito é mais firmemente estabelecido e a calma e a paciência mais profundamente enraizadas podem se tornar habituais no mesmo primeiro apreendendo através do esforço um pensamento calmo e paciente e então continuamente pensando nele e vivendo nele até que o uso se torne uma segunda natureza e a raiva e a impaciência passem para sempre. É assim que todo pensamento errado pode ser expulso da mente, assim que todo ato falso pode ser destruído. De modo que todo pecado possa ser superado fazendo e sabendo que o homem percebe que sua vida em sua totalidade procede de sua mente e que essa mente é uma combinação de hábitos que ele pode, através de esforço paciente, modificar em qualquer extensão e sobre os quais ele pode assim obter ascendência e controle completos e imediatamente obteve a posse da chave que abrirá a porta para sua emancipação completa. Mas a emancipação dos males da vida, que são os males da mente, é uma questão de crescimento constante a partir de dentro e não uma aquisição súbita vinda de fora. A cada hora e diariamente, a mente deve ser treinada para ter pensamentos imaculados e para adotar atitudes corretas e desapaixonadas sob aquelas circunstâncias em que é propensa a cair no erro e na paixão. Como o escultor paciente em seu mármore, o aspirante à direita. A vida deve trabalhar gradualmente sobre o material bruto de sua mente até que ele tenha elaborado, a partir dele, o ideal de seus sonhos mais sagrados. Ao trabalhar em direção a tal realização suprema, é necessário começar pelos passos mais baixos e mais fáceis e prosseguir por estágios naturais e progressivos até o mais elevada e mais difícil. Esta lei do crescimento, progresso, evolução,
desdobramento por estágios graduais e sempre ascendentes. É absoluta em todos os departamentos da vida e em todas as realizações humanas e onde for ignorada. O fracasso total resultará na aquisição de aprendizado no aprendizado de um ofício ou na prossecução de um negócio. Esta lei é totalmente reconhecida e minuciosamente obedecida por todos. Mas na aquisição da virtude, no aprendizado da verdade e na busca da conduta correta e do conhecimento da vida, ela não é reconhecida e desobedecida por quase todos. Portanto, a virtude, a verdade e a vida perfeita permanecem não praticadas, não familiarizadas, apontadas e desconhecidas. É erro comum supor que a vida superior é uma questão de leitura e adoção de hipóteses teológicas ou metafísicas e que os princípios espirituais podem ser apreendidos por este método. A vida superior é uma vida superior em pensamento, palavra e ação e no conhecimento desses princípios espirituais que são iminentes no homem e no universo só podem ser adquiridos após longa disciplina na busca e prática da virtude. O menor deve ser completamente compreendido e compreendido antes que o maior possa ser conhecido, e a prática sempre precede o conhecimento real. O mestre da escola nunca tenta ensinar seus alunos os princípios abstratos da matemática no início. Ele sabe que por tal método o ensino seria vão e a aprendizagem impossível. Ele primeiro coloca diante deles uma soma simples e depois de explicá-la deixa-os fazê-lo. Quando após repetidos fracassos e esforços sempre renovados eles conseguiram fazê-lo corretamente, uma tarefa mais difícil é definida para eles. E depois outra e outra. E só depois que os alunos, através de muitos anos de aplicação diligente, dominam todas as lições de aritmética, ele tenta revelar-lhes os princípios matemáticos subjacentes na aprendizagem de uma. O comércio diz que, de um mecânico, o menino não aprende inicialmente os princípios da mecânica, mas uma ferramenta simples é colocada em sua mão e ele é informado de como usá-la corretamente e então é deixado a fazê-lo com esforço e prática. À medida que consegue, aplicando suas ferramentas corretamente, tarefas cada vez mais difíceis são impostas a ele. Até que depois de vários anos de prática bem-sucedida, ele esteja preparado para estudar e compreender os princípios da mecânica em uma casa adequadamente governada. A criança é primeiro ensinada a ser obediente e a se comportar adequadamente sob todas as condições, circunstâncias. A criança nem sequer é informada porque deve fazer isso, mas é ordenada a fazê-lo. E somente depois de ter conseguido fazer o que é certo e apropriado é que lhe é dito por que deveria fazê-lo. Nenhum pai tentaria ensinar a seu filho os princípios da ética antes de exigir dela a prática do dever filial e da virtude social. Portanto, a prática sempre precede o conhecimento mesmo nas coisas comuns do mundo e nas coisas espirituais. Na vivência da vida superior, esta lei é rígida em suas exigências. A virtude só pode ser conhecido fazendo e o conhecimento da verdade só pode ser alcançado aperfeiçoando-se na prática da virtude e ser completo na prática, e a aquisição da virtude é ser completo no conhecimento da verdade. A verdade só pode ser alcançada diariamente e de hora em hora fazendo as lições de virtude
começando pelo simples e passando para o mais difícil, e como uma criança pacientemente e obedientemente aprende suas lições na escola, constantemente praticando, sempre se esforçando até que todas as falhas e dificuldades sejam superadas, assim como o Filho da Verdade aplica para fazer o que é certo em pensamento e ação, sem ser pontilhado pelo fracasso e fortalecido pelas dificuldades. À medida que ele consegue adquirir a virtude, sua mente se desdobra no conhecimento da verdade verdadeira, e é no conhecimento no qual ele pode descansar com segurança. Primeiros passos na vida superior. Vendo que o caminho da virtude é o caminho do conhecimento, e que antes que todos os princípios abrangentes da verdade possam ser compreendidos, a perfeição nos passos mais humildes deve ser adquirida. Como então um discípulo da verdade deve começar? Como deve aquele que aspira à escrita de sua mente e à purificação do seu coração, para que aquele coração que é a fonte e repositório de todas as questões da vida aprenda as lições da virtude e assim se edifique na força do conhecimento, destruindo a ignorância e os males da vida. Quais são as primeiras lições, os primeiros passos? Como são aprendidos, como são praticados, como são dominados e compreendidos? As primeiras lições consistem em superar aquelas condições mentais erradas que são mais facilmente erradicadas e que são as barreiras comuns ao progresso espiritual, bem como na prática das simples virtudes domésticas e sociais, e das o leitor será melhor auxiliado se eu agrupar e classificar os primeiros 10 passos em 3 lições, como segue: vícios a serem superados e erradicados. Vícios do corpo. Primeira lição: disciplina do corpo. Passo 1: indolência. Passo 2: autoindulgência. Vícios da língua. Segunda lição diz: disciplina do discurso. Passo 1: calúnia. Passo 2: fofoca e conversa fiada. Passo 3: discurso abusivo e cruel. Passo 4: discurso leviandade ou irreverência. Passo 5: discurso capcioso ou de descoberta de falhas. Virtudes a serem praticadas e adquiridas. Terceira lição: disciplina de inclinação. Passo 1: desempenho altruísta do dever. Passo 2: inabalável reitou. Passo 3: perdão ilimitado. Os 2 vícios do corpo e os 5 da língua são assim chamados porque se manifestam no corpo e na língua, e também porque ao classificá-los de forma tão definitiva a mente do leitor será a melhor ajuda. Mas deve ser claramente entendido que esses vícios surgem principalmente na mente e que nossas condições erradas de coração se manifestam no corpo e na língua. A existência de tais condições caóticas é uma indicação de que a mente está totalmente ignorante quanto ao verdadeiro significado e propósito de vida, e sua erradicação é o início de uma vida virtuosa, firme e iluminada. Mas como eles serão superados e erradicados? Primeiro, e ao mesmo tempo verificando e controlando suas manifestações externas, suprimindo o ato errado. Isso estimulará a mente à vigilância e à reflexão até que seja repetido prática. Finalmente perceberá e compreenderá as condições obscuras e erradas da mente das quais tais atos surgem e os abandonará completamente. Ver-se-á que o primeiro passo na disciplina da mente é a superação da indolência. Passo mais fácil, e até que seja perfeitamente realizado os outros passos não podem ser dados. O
Apego à indolência constitui uma barreira completa ao caminho da verdade. A indolência consiste em dar ao corpo mais tranquilidade e sono do que ele necessita para procrastinar e para desprezar e negligenciar aquelas coisas que deve receber atenção imediata. Esta condição de preguiça deve ser superada despertando o corpo bem cedo, dando-lhe apenas a quantidade de sono necessária para uma recuperação completa e realizando com cuidado e vigor todas as tarefas e deveres. Não importa quão pequenos sejam. Em hipótese alguma deve-se ingerir comida ou bebida na cama. E deitar-se na cama depois de acordar. Entregando-se à tranquilidade e ao devaneio é um hábito fatal para a prontidão e resolução de caráter e pureza da mente. Nem deve-se tentar pensar dessa maneira. Há tempo. O pensamento forte, puro e verdadeiro é impossível sob tais circunstâncias. Um homem deve ir para a cama para dormir. Para não pensar que deve levantar-se para pensar e trabalhar para não dormir. O próximo passo é a superação da autoindulgência ou da gula. O glutão é ele quem come apenas para gratificação animal sem considerar o verdadeiro fim e objetivo de comer. Quem come mais do que seu corpo necessita e é ávido por doces e pratos ricos. Esse desejo indisciplinado só pode ser superado reduzindo a quantidade de comida ingerida e o número de refeições por dia e recorrendo a uma dieta simples e descomplicada. Devem ser reservados horários regulares para as refeições e comer em outros horários deve ser rigidamente evitado. Um método de disciplina colocará rapidamente sob controle o apetite até então desgovernado e, à medida que o pecado sensual da autoindulgência for eliminado da mente, a seleção correta de alimentos será instintiva e infalivelmente adaptada à condição mental purificada. Lembre-se de que a mudança de coração é necessária e que qualquer mudança de dieta que não atenda a esse fim é feudal. Enquanto alguém come por prazer, ele é guloso. O coração deve ser purificado do desejo sensual e da luxúria gustativa quando o corpo está bem controlado e firmemente guiado. Quando o que deve ser feito é feito vigorosamente. Quando nenhuma tarefa ou dever é adiado. Quando cedo levantar-se torna-se um deleite. Quando a frugalidade, a temperança e a abstinência estão firmemente estabelecidas. Quando alguém está satisfeito com a comida que lhe é colocada, não importa quão escassa e claro, e o desejo pelo prazer gustativo chega ao fim. Então são os dois primeiros passos e a vida superior alcançada é então a primeira grande lição e a verdade aprendida é assim estabelecida no coração. A base de uma vida virtuosa, equilibrada e autogovernada. No próximo lição é a lição do discurso virtuoso, em que há 5 passos ordenados. O primeiro passo é a superação da calúnia. A calúnia consiste em inventar ou repetir relatos malignos sobre os outros, em expor e ampliar as falhas dos outros ou de amigos ausentes e introduzir em insinuações indignas os elementos da falta de consideração. A crueldade, a insinceridade e a falsidade entram em cada ato calunioso. Aquele que visa viver uma vida correta começará a reprimir a palavra cruel de calúnia antes que ela saia de seus lábios, e então verificará e eliminará o pensamento insincero que deu origem a se ele tomar cuidado para não difamar ninguém e se absterá de menosprezar e condenar o amigo ausente.
cujo rosto ele beijou recentemente, cuja mão apertou ou para cujo rosto sorriu. Ele não dirá de outro o que ousa se você não disser a ele. Chegando finalmente a pensar de forma sagrada no caráter e na reputação dos outros. Ele destruirá aquelas condições mentais erradas que deram origem à calúnia. O próximo passo é superar a fofoca e a conversa fiada. Assuntos dos outros em falar apenas para passar o tempo e em participar de uma conversa sem objetivo e irrelevante. Uma condição de fala tão desgovernada é o resultado de uma mente mal regulada. O homem virtuoso irá refrear sua língua e assim aprender como governar corretamente a mente. Ele não deixará sua língua correr ociosa e tolamente, mas tornará seu discurso forte e puro e falará com um propósito ou permanecerá em silêncio. O abuso de um discurso cruel é o próximo vício a ser superado. O homem que abusa e acusa os outros se desviou longe de ser a maneira correta de lançar palavras e nomes duros contra os outros. É afundar-se profundamente na loucura quando um homem está inclinado a abusar e condenar os outros. Deixe-o conter a língua e olhar para si mesmo. Palavras que sejam úteis, necessárias, puras e verdadeiras. O próximo passo é superar a leviandade ou o discurso irreverente. Falar leve e frívolo. Repetir piadas grosseiras. Contar histórias vulgares que não têm outro propósito senão provocar uma risada vazia. Familiaridade ofensiva e o emprego de palavras desdenhosas e termos irreverentes ao falar com ou de outros e particularmente dos mais velhos e daqueles que são considerados professores, guardiões ou superiores. Tudo isso será afastado pelo amor à virtude e à verdade no altar da irreverência. A excitação passageira de uma risada momentânea e toda a santidade da vida são sacrificadas ao entusiasmo do ridículo quando o respeito pelos outros e a reverência onde a reverência é devida ou abandonada. A virtude é abandonada quando a modéstia, a gravidade e a dignidade são eliminadas da fala e do comportamento. Verdade está perdido. Até mesmo seu portão de entrada está escondido e a irreverência esquecida é degradante até mesmo nos jovens. Mas quando acompanha os cabelos grisalhos e aparece no comportamento do pregador, este é realmente um espetáculo piedoso e quando isso pode ser imitado e seguido depois. Então são os cegos guiando os cegos, então os anciãos e pregadores e as pessoas se perderão. O homem virtuoso terá uma fala grave e reverente, ele pensará e falará dos ausentes como ele pensa e fala. Dos mortos com ternura e santidade ele afastará a negligência e observe que ele não sacrifica sua dignidade para satisfazer um impulso passivo de leveza e frivolidade. Sua alegria será pura e inocente e sua voz se tornará subjugada e musical e sua alma será preenchida com graça e doçura à medida que ele conseguir se comportar como se torna um homem de verdade. O último passo na segunda lição é a superação da fala capciosa ou de encontrar falhas. Este vício da língua consiste em ampliar e insistir em falhas pequenas ou aparentes em sofismas tolos e rachas de cabelo e em perseguir argumentos vãos baseados em infundados suposições, crenças e opiniões. A vida é curta e real e o pecado, a tristeza e a dor não são remediados por críticas e discórdias.
O homem que está sempre atento para captar as palavras dos outros, a fim de contradizê-las e contestá-las, ainda não alcançou o nível mais elevado. O caminho da santidade, a vida mais verdadeira de auto-rendição, o homem que está sempre atento para verificar suas próprias palavras a fim de suavizá-las e purificá-las encontrará o caminho mais elevado e a vida mais verdadeira. Ele conservará suas energias, manterá sua compostura mental e preservar dentro de si o espírito da verdade quando a língua estiver bem controlada e sabiamente subjugada, quando impulsos egoístas e pensamentos indignos não mais correrem para a língua exigindo expressão, quando o discurso se tornar inofensivo, puro, gentil, gracioso e proposital e nenhuma palavra for pronunciada exceto em sinceridade e verdade, então os 5 passos da virtude com a fala são cumpridos. Então a segunda grande lição da verdade é aprendida e dominada, e agora alguns perguntarão por quê toda essa disciplina do corpo e restrição da língua. Certamente a vida superior pode ser realizada e conhecida sem tal trabalho extenuante, tal esforço incessante e vigilância. Não pode no espiritual, como o material. Nada é feito sem trabalho, e o superior não pode ser conhecido até que o inferior seja satisfeito. Um homem pode fazer uma mesa antes de aprender a manusear uma ferramenta e dirigir um prego, e pode um homem moldar sua mente de acordo com a verdade antes de ter superado a escravidão de seu corpo. Já que as intrincadas sutilezas da linguagem não podem ser apreendidas e manejadas antes que o alfabeto e as palavras mais simples sejam dominadas, nem as sutilezas profundas da mente podem ser compreendido e purificado antes que o ABC da conduta correta seja perfeitamente adquirido. E quanto ao trabalho envolvido, o jovem não se submete com alegria e paciência a um aprendizado de 7 anos a fim de dominar um ofício, e não carrega dia após dia com cuidado e fidelidade, seguindo todos os detalhes das instruções de seu mestre, aguardando o momento em que for aperfeiçoado através da obediência e da prática. Ele próprio será um mestre. Onde está o homem que sinceramente busca a excelência na literatura de pintura musical, em qualquer negócio ou profissão comercial, que está disposto a dar todo o seu vida para a aquisição de sua perfeição particular? Deverá trabalhar, então será considerado no que diz respeito à mais alta excelência, a excelência da verdade, aquele que diz que o caminho que você deve apontar é muito difícil. Devo ter a verdade sem trabalho, a salvação sem esforço, que o homem não terá encontrar o seu caminho para sair das confusões e sofrimentos da individualidade. Ele não encontrará a mente calma e bem fortalecida e a vida sabiamente ordenada. O seu amor é pela facilidade e prazer e não pela verdade. Aquele que no fundo do seu coração adora a verdade e aspira a conhecê-la não considerará nenhum trabalho demasiado grande para ser empreendido, mas adotá-lo-á com alegria e persegui-lo-á pacientemente, e pela perseverança e prática chegará ao conhecimento da verdade. A necessidade desta disciplina preliminar do corpo e da língua será mais claramente percebida quando for realizada. É totalmente compreendido que todas essas condições externas erradas são apenas expressões de condições erradas do coração. Um corpo indolente significa uma mente indolente, uma língua mal
regulada revela uma mente mal regulada e o processo de remediar a condição manifestada é realmente um método de retificação. Além disso, no estado interior, a superação dessas condições é apenas uma pequena parte do que está realmente envolvido no processo, ao qual a cessação do mal leva e está inseparavelmente ligada à prática do bem. Enquanto um homem está superando a indolência e a autoindulgência, ele é realmente cultivando e desenvolvendo as virtudes da abstinência, temperança, pontualidade e abnegação e está adquirindo aquela força, energia e resolução que são indispensáveis para o cumprimento bem-sucedido das tarefas superiores. Enquanto ele supera os vícios da fala, ele está desenvolvendo as virtudes da veracidade, sinceridade e bondade e autocontrole e está ganhando aquela estabilidade mental e firmeza de propósito sem a qual as sutilezas mais remotas da mente não podem ser reguladas e os estágios mais elevados de conduta e iluminação não podem ser alcançados também, pois ele tem que fazer o que é certo. Seu conhecimento se aprofunda e seu insight é intensificado e assim como o coração da criança fica feliz quando sua tarefa escolar é dominada. Assim, com cada vitória alcançada, o homem de virtude experimenta uma bem-aventurança que aquele que busca o prazer e a excitação nunca poderá conhecer. E agora chegamos à terceira lição na vida superior, que consiste em praticar e dominar na vida diária três grandes virtudes fundamentais. Virtude 1, desempenho altruísta do dever. Virtude 2, retidão inabalável. E virtude 3, perdão ilimitado, tendo preparado a mente superando as condições mais superficiais e caóticas mencionadas. Nas duas primeiras lições, o lutador pela virtude e a verdade está agora pronta para iniciar tarefas maiores e mais difíceis e para controlar e purificar os motivos mais profundos do coração. Sem o correto desempenho do dever, as virtudes mais elevadas não podem ser conhecidas e a verdade não pode ser apreendida. Obrigatório, algo que deve ser trabalhado ou de alguma forma contornado no modo de considerar o dever, procede de uma condição mental egoísta e de uma compreensão errada da vida. Todo dever deve ser considerado sagrado e seu desempenho fiel e altruísta uma das principais regras de conduta. Todas as considerações pessoais e egoístas devem ser extraídas e descartadas do cumprimento do dever de alguém, e quando isso é cumprido, o dever deixa de ser enfadonho e se torna alegre. O dever só é enfadonho para quem anseia por algum prazer ou benefício egoísta para si mesmo. Deixe o homem que é irritado com o incômodo de seu dever. Olhe para si mesmo e descobrirá que seu pior não procede do dever em si, mas de seu desejo egoísta de escapar dele. Aquele que negligencia o dever, seja ele grande ou pequeno, ou de natureza pública ou privada, negligencia a virtude. Aquele que em seu coração rebela-se contra o dever rebela-se contra a virtude quando o dever se torna uma coisa de amor. Amor, e quando cada dever particular é cumprido com precisão, fidelidade e imparcialidade. Há muito egoísmo sutil removido do coração e um grande passo é dado em direção às alturas da verdade. O homem virtuoso concentra sua mente no cumprimento perfeito de seu próprio dever e não interfere no dever de outrem. O segundo passo na terceira lição é a prática da retidão inabalável. Esta virtude
deve estar firmemente estabelecida na mente e assim entrar em cada detalhe da vida do homem. Toda desonestidade, engano, trapaça e deturpação devem ser eliminadas para sempre e o coração deve ser purificado de todo vestígio de insinceridade e substrato. O menor desvio do caminho da retidão é um desvio da virtude. Não deve haver extravagância e exagero de fala. Mas a verdade simples deve ser declarada envolver-se em engano. Não importa quão aparentemente insignificante seja por vanglória ou com a esperança de vantagem pessoal, é um estado de ilusão que se deve fazer esforços para dissipar. É exigido do homem de virtude que ele não apenas pratique honestidade mais rígida em pensamentos, palavras e ações, mas que ele seja exato em suas declarações, omitindo e acrescentado nada à verdade real, moldando assim sua mente ao princípio da retidão. Ele gradualmente chegará a lidar com pessoas e coisas de uma forma justa e imparcial. O espírito considera a equidade diante de si mesmo e vê todas as coisas com liberdade de preconceitos pessoais, paixão e preconceito quando a virtude da retidão é plenamente praticada, adquirida e compreendida de modo que toda tentação à falsidade e à insinceridade tenha cessado. Então o coração se torna puro e mais nobre e o caráter é fortalecido. E o conhecimento ampliado e a vida assume um novo significado e um novo poder, assim é realizado o segundo passo. O terceiro passo é a prática do perdão ilimitado. Isto consiste em superar o sentimento de injúria que brota da vaidade, egoísmo e orgulho e em exercer a caridade desinteressada. E grandes endurecimentos em relação a todo despeito, retaliação e vingança são tão completamente ignóbeis e tão pequenos e tolos que são completamente indignos de serem notados ou abrigados. Ninguém que promova tais condições em seu coração pode se elevar acima da loucura e do sofrimento e guiar sua vida, rejeitando-os e deixando de ser movido por eles. Os olhos de um homem podem se abrir para o verdadeiro caminho da vida somente desenvolvendo um espírito perdoador e caridoso. Ele pode esperar aproximar-se e perceber a força e a beleza de uma vida bem ordenada no coração do homem forte e virtuoso. Nenhum sentimento de lesão pessoal pode surgir. Ele rejeitou toda retaliação e não tem inimigos, e se os homens se constituírem seus inimigos, ele os considerará gentilmente, compreendendo sua ignorância e levando-a em plena consideração quando este estado de coração é alcançado. Então é o terceiro passo na disciplina das inclinações egoístas de alguém. Então é a terceira grande lição de virtude e conhecimento aprendida e dominada. Tendo assim estabelecido os primeiros 10 passos e 3 lições sobre fazer o que é certo e saber o que é certo, deixo aqueles de meus leitores que estão preparados para aprendê-los e dominá-los em sua vida cotidiana. É claro, uma disciplina ainda mais elevada do corpo. Uma disciplina mais abrangente da língua e virtudes maiores e mais abrangentes para adquirir e compreender antes que o estado mais elevado de bem-aventurança e conhecimento possa ser apreendido. Mas não é meu propósito lidar com eles aqui. Expus apenas as primeiras e mais fáceis lições do caminho superior e, quando estas forem completamente dominadas, o leitor terá se tornado tão purificado
fortalecido e esclarecido, para que não fique no escuro quanto ao seu progresso futuro. Aqueles dos meus leitores que completaram estas 3 lições já terão percebido além e acima das altas altitudes da verdade e do caminho estreito e íngreme que leva a elas e escolherão se devem seguir o caminho reto que estabeleci. Pode ser seguido por todos com maior benefício para si e para o mundo, e mesmo aqueles que não aspiram à obtenção da verdade desenvolverão maior força intelectual e moral, melhor julgamento e mais profunda paz de espírito ao se aperfeiçoarem neste caminho. Nem sua prosperidade material sofrerá com esta mudança de coração. Não. Ela se tornará mais verdadeira, mais pura e mais duradoura. Pois não há ninguém que seja capaz de ter sucesso e preparado para alcançá-lo. O homem que abandonou as dissipações mesquinhas e os vícios cotidianos de sua espécie, que é forte para governar seu corpo e sua mente e que segue com resolução fixa o caminho da integridade inabalável e da virtude esterlina, das condições mentais e seus efeitos. Sem entrar nos detalhes do maiores passos e lições para uma vida correta, a ATT pede, fora do escopo deste pequeno trabalho, algumas dicas e declarações sobre as condições mentais das quais a vida em sua totalidade springs. Será útil para aqueles que estão prontos e dispostos a penetrar ainda mais nesse reino interior de coração e mente onde o amor, a sabedoria e a paz aguardam. O extenuante comer todo pecado é ignorância, é uma condição de escuridão e subdesenvolvimento. O pensador errado e o malfeitor estão na mesma posição na escola da vida que o ignorante é um aluno na escola de aprendizagem. Ele ainda precisa aprender a pensar e agir corretamente, que esteja de acordo com a lei. O aluno na aprendizagem não será feliz enquanto fizer suas lições de maneira errada, e a infelicidade não puder ser escapada enquanto o pecado permanecer invencível. A vida é uma série de lições. Alguns são diligentes em aprendê-los e se tornam puros sábios e totalmente felizes. Outros são negligentes e não se aplicam e permanecem impuros, tolos e infelizes. Toda forma de infelicidade nasce de uma condição errada da mente. A felicidade é inerente às condições corretas da mente. A felicidade é harmonia mental. Infelicidade é desarmonia mental. Enquanto um homem vive em condições mentais erradas, ele viverá uma vida errada e sofrerá continuamente. O sofrimento está enraizado no erro. A bem-aventurança é inerente à iluminação. Só há salvação para o homem na destruição de sua própria ignorância, erro e autoestima. Ilusão. Onde existem condições mentais erradas, há uma escravidão na agitação. Onde existem condições mentais corretas, há liberdade e paz. Aqui estão algumas das principais condições mentais erradas e seus efeitos desastrosos sobre a vida. Condições mentais erradas: ódio, que leva a lesões, violência, desastre e sofrimento, luxúria, que leva à confusão do intelecto, remorso, vergonha e miséria, cobiça, que leva ao medo, inquietação, infelicidade e perda, orgulho, que leva a decepção, desgosto, falta de autoconhecimento, vaidade, que leva à angústia e mortificação do espírito, condenação, que leva à perseguição, ódio dos outros, má vontade, que leva a fracassos e problemas, autoindulgência, que leva à miséria, perda de julgamento, grosseria, doença e negligência, raiva, que
leva à perda de poder e influência, desejo ou escravidão de si mesmo, que leva à tristeza, tolice. Tristeza, incerteza e solidão. As condições erradas acima da mente são meramente negações. São estados de escuridão e privação e não de poder positivo. O mal não é um poder. É ignorância e uso indevido do bem. Conseguir fazê-lo corretamente. O ódio terá desaparecido e ele verá e compreenderá a escuridão e a impotência do ódio. É assim com todas as condições erradas. A seguir estão algumas das condições mentais corretas mais importantes e seus efeitos benéficos sobre a vida. Amor, que leva a condições gentis, bem-aventurança e bem-aventurança, pureza, que leva à clareza intelectual, alegria, confiança, invencível, altruísmo, que leva à coragem, satisfação, felicidade e abundância, humildade, que leva à calma, descanso, conhecimento da verdade, mansidão, que leva ao equilíbrio, contentamento sob todas as circunstâncias e compaixão, que leva à proteção. Amor e reverência pelos outros, boa vontade, que leva à alegria e ao sucesso, autocontrole, que leva à paz de espírito, verdadeiro julgamento, refinamento, saúde e honra, paciência, que leva ao poder mental. Influência de longo alcance, autoconquista, que leva à iluminação, sabedoria, insight e paz profunda. As condições corretas da mente acima são estados de poder positivo, de luz, de posse alegre e de conhecimento. O homem bom sabe que aprendeu a fazer suas lições corretamente e assim compreende as proporções exatas que compõem a soma da vida. Ele é iluminado e conhece o bem e o mal. Ele é extremamente feliz fazendo apenas aquilo que é divinamente certo. O homem que está envolvido nas condições erradas da mente não sabe que é ignorante do bem e do mal de si mesmo, das causas internas que tornam a sua vida. Ele é infeliz e acredita que outras pessoas são inteiramente a causa de sua infelicidade. Ele trabalha cegamente e vive nas trevas, não vendo nenhum propósito central na existência e nenhuma sequência ordenada e legal no curso das coisas. Aquele que aspira à realização da vida superior em sua completude, quem perceberia com a visão desvendada a verdadeira ordem das coisas e o sentido da vida, deixe-o abandonar todas as condições erradas do coração e persevere incessantemente na prática do bem. Se ele sofre ou duvida ou está infeliz, deixe-o procurar dentro de si até encontrar a causa e, tendo encontrou, deixe-o jogá-lo fora. Deixe-o guardar e purificar seu coração para que a cada dia menos mal e mais bem saiam dele. Assim ele se tornará diariamente mais forte, mais nobre, mais sábio. Assim sua bem-aventurança aumentará e a luz da verdade crescerá cada vez mais brilhante e mais brilhante dentro dele, dissipará toda a escuridão e iluminará seu caminho. Exortação: discípulos da verdade, amantes da virtude, buscadores de sabedoria. Vocês também que estão angustiados, conhecendo o vazio da vida pessoal e que aspiram à vida que é supremamente bela e serenamente feliz. Tomem agora vocês mesmos. Entrem na porta da disciplina e conheçam a vida melhor. Deixem de lado a autoilusão. Observem-se como vocês são e vejam o caminho da virtude como ele é. Não há caminho preguiçoso para a verdade. Aquele que quiser se levantar no cume da montanha deve escalar vigorosamente e deve descansar apenas para reunir forças. Mas se a escalada for menos gloriosa do que o cume sem nuvens,
Ainda assim é glorioso, a disciplina em si é bela e o fim da disciplina é doce. Levantar cedo e meditar, começar cada dia com um corpo e uma mente conquistados, fortalecido contra o erro e a fraqueza. A tentação nunca será vencida por uma luta despreparada. A mente deve estar armada e preparada na hora silenciosa, deve ser treinada para perceber, para saber, para compreender o pecado e a tentação desaparece quando o entendimento correto é desenvolvido. O entendimento correto é alcançado através de disciplina inabalável. A verdade não pode ser alcançada, mas através da disciplina. A paciência aumentará com o esforço e a prática, e a paciência tornará a disciplina bela. A disciplina é enfadonha para o homem impaciente e amante de si mesmo. Por isso ele a evita e continua a viver. A disciplina frouxa e confusa não é enfadonha para a verdade amante, e ele encontrará a paciência infinita que pode esperar, trabalhar e superar. Assim como a alegria do jardineiro que vê suas flores se desenvolverem dia a dia, assim é a alegria do homem disciplinado que vê as flores divinas da pureza, sabedoria, compaixão e amor crescerem em seu coração. O fígado solto não pode escapar da tristeza e da dor. A mente indisciplinada falha, fraca e indefesa diante do ataque feroz da paixão. Organize bem sua mente. Então, amante da verdade, seja vigilante, pensativo, resoluto. Sua salvação está próxima. Sua prontidão e esforço são tudo o que existe necessário. Se você falhar 10 vezes, não desanime. Se você falhar 100 vezes, levante-se e defina seu caminho. Se você falhar 1000 vezes, não se desespere. Quando o caminho certo for entrado, o sucesso é certo. Se o caminho não for totalmente abandonado, primeiro o conflito e depois a vitória, primeiro o trabalho e depois o descanso, primeiro a fraqueza e depois a força, no início a vida inferior e o brilho e a confusão da batalha, e no final a vida bela, o silêncio e a paz, o fim. Espero que você tenha gostado desta apresentação e lembre-se de se inscrever para receber notificações das próximas gravações. Esta gravação é uma produção da Master Key Society. O vídeo e o áudio são protegidos por copyright 2023 Master Key Society.